Oi, gente! No vídeo anterior, vídeo parte 3, eu compartilhei com vocês como foi a minha formação inicial, minha formação acadêmica. E também compartilhei que a relação da pesquisa entre dança e capoeira se tornou mais efetiva a partir do meu ingresso no curso técnico da Escola de Teatro e Dança da UFPA e também nas minhas experimentações nos encontros da Companhia Moderna de Dança. Então, esse aqui é o vídeo parte 4. Vamos comigo? Então, falando um pouco sobre a Companhia Moderna de Dança, mais especificamente sobre a professora Ana Flávia Mendes, que é a nossa diretora artística mor, ela desenvolveu, ao longo das suas pesquisas sobre processos de criação, várias reflexões que convergeram na teoria da dança imanente, a qual nos possibilita pensar a dança ou fazer dança como algo que está intimamente ligado à nossa existência, à nossa experiência cotidiana. E nesse sentido, fica evidente para mim que essa existência ela está associada às memórias, aos fatos ocorridos na nossa vida, às sensações despertadas de diferentes formas, em diferentes situações. Em outros termos, é trazer a nossa existência, a nossa experiência de vida para a cena da dança. E aí eu não tenho como não trazer as referências da capoeira, porque desde criança que eu estou imersa, né, nesse ambiente, nessa prática, então não tem como não trazer referências de gestualidade, de intenção, né, de destreza corporal, digamos assim, para a cena da dança. É óbvio que com essas várias informações da nossa experiência, nós podemos trazer para a dança de diferentes maneiras, mas em se tratando dessa minha relação com a dança e com a capoeira, eu pude realizar vários trabalhos. A exemplo, nós temos os trabalhos que eu apresentei no Repertório Paralelo, que é um evento que a Companhia Moderna de Dança realizou durante muitos anos, onde os seus integrantes traziam de forma coreográfica as suas necessidades, os seus desejos, as suas outras práticas, né, para além da dança. E dentro do Repertório Paralelo, eu recordo de um trabalho que eu fiz com o bailarino Vanderlon Cruz, denominado Revira e Volta, onde eu trabalhei com a poesia de construção própria, né? Eu trabalho com poemas meus, onde a gente trazia essa relação do conflito, de elementos que são da capoeira, da prática gestual corporal da capoeira. E aí eu contei com a participação, inclusive, de um rapaz e uma moça, que se revezavam para o tocar do berimbau, porque eu trabalhava com um toque na cena, né? Outro trabalho também que eu posso citar é o Fragmentos, onde eu fiz uma inter-relação entre manifestações afro-brasileiras, em especial o samba de carnaval, técnicas de danças ditas afro e capoeira. E também realizei o trabalho Em Caminhos, que já era uma proposta a partir dos elementos que eu já estava estudando à época do mestrado. Sim, mas falando desse processo do mestrado, eu preciso contar aqui. Eu não sabia que após a graduação eu já poderia me inserir no processo de seleção do mestrado. Então eu fiquei aí, após me formar, eu fiquei 2 anos trabalhando, completamente desconectada dessa relação da pesquisa. Eu queria me envolver, mas eu pensava que não podia. Então no terceiro ano foi que eu obtive informações e mergulhei a fundo nisso.
no processo. Foi um momento muito difícil, um momento muito doloroso, de muito estudo, pouco sono, má alimentação, ansiedade, mas na primeira tentativa do processo eu consegui passar, né? Inclusive e foi um processo assim muito moroso, muito delongado, porque tiveram várias etapas. A própria etapa da língua estrangeira, né, que a gente faz a prova do Profili, foi bem tensa para mim, que nem tive disciplinas de língua estrangeira à época da escola. Tive assim bem básico, né? Mas enfim, foi a isso que eu recorri. Então emprestei livros, fui estudar. Não tinha acesso assim à internet com facilidade em casa, então foi bem difícil. Mas assim, conforme a minha orientadora à época da graduação, a professora Mileide Charbahia, como eu já compartilhei para vocês, eu trouxe mais uma vez essa necessidade de tentar relacionar dança e capoeira. Só que eu não sabia como, não sabia de que forma proceder. E aí, naquele momento, eu ainda queria fazer uma proposição com um coletivo, com um grupo, por exemplo, da Companhia Moderna de Dança. E foi numa disciplina da professora Vlad Lima que ela me colocou a seguinte questão: se a relação dança e capoeira ela parte da sua história de vida, então por que você não assume que essa fusão surge a partir de você? Então você tem que pesquisar você. Eu sofri muito com isso, eu fiquei muito angustiada, mas foi o pontapé certeiro que fez com que eu realmente me debruçasse nesse caminho. E aí, numa primeira proposição, interfaces em artes cênicas, eu, na minha defesa de mestrado, acabou por ficar com o tema dançaeira. E é sobre esse termo que eu coloquei lá no vídeo parte 1, que é a minha pesquisa que se sustenta agora nesse processo, nesse momento. Então, a dançaeira, que eu posso mediar para vocês aqui? Eu gosto muito de brincar com palavras, neologismos. Só que esses neologismos, eles sempre têm uma relação contextual, histórica com a minha experiência. O termo dançaeira, na realidade, ele não foi criado para pesquisa, ele já existia desde 1999, ou seja, quando eu passei a realizar ao mesmo tempo as práticas, né, da dança e da capoeira, e então ele veio fazer parte do meu escrito, representando esse trajeto histórico. Então vocês podem acessar no link que eu posso deixar abaixo, que vai direcionar vocês lá para o vídeo que foi uma produção síntese da minha dissertação de mestrado. A questão é que no período do curso do mestrado, eu engravidei do meu segundo filho, meu filho Adriel, e foi um novo momento na minha vida, porque eu continuava dançando, eu continuava treinando, eu continuava estudando e trabalhando. Inclusive, teve um determinado momento, numa apresentação de seminário, eu estava com a ajuda de uma moça, era uma colega que me acompanhava até as aulas, ela ficava com meu filho, bebezinho, esperando numa sala, enquanto eu participava da aula, né? E quando ele queria mamar, eu dava de mamar, sem problema nenhum. Mas algumas vezes ela não conseguia ir. Então, nesse dia da apresentação do seminário, eu estava com meu filho, e aí ele sentiu fome, e eu mesmo apresentando o seminário, prontamente peguei meu filho, dei de mamar e continuei a apresentar o seminário sem qualquer problema.
E aquela cena tocou muitas das minhas amigas que hoje também estão no caminho da pesquisa, né? Para você ver o quanto é honroso ser mãe, o quanto é honroso se embrenhar no caminho da pesquisa, mas sem abdicar do que você é ou do que você necessita, ou negar-se a quem necessita de você, no caso, seu filho, né? Então foi mais um momento tenso, fui muito criticada, é óbvio, mas eu tinha o objetivo, assim como ainda tenho, de que todo sacrifício que eu fizesse naquele momento, o único beneficiado seria eu mesma e aqueles que de mim dependem, no caso, os meus filhos. Uma coisa importante que eu tenho a compartilhar é que em 2010 a companhia conseguiu publicar uma coleção de livros a partir das suas pesquisas. Eu vou mostrar aqui para vocês. São 3 volumes. O primeiro trata-se da pesquisa de mestrado da professora Ana Flávia, com o título Gesto Transfigurado, a abstração do cotidiano urbano nos processos de criação e encenação do espetáculo Metrópole. O volume 2 trata do resultado da pesquisa de doutorado da professora Ana Flávia, Dança Imanente, uma dissecação artística do corpo no processo de criação do espetáculo Avesso. E no terceiro volume, trata-se das abordagens criativas, os múltiplos olhares da Companhia Moderno de Dança. Ou seja, são vários artigos dos quais o meu também faz parte. Inclusive, quem está na capa, adivinha quem é? Sou eu. Então, na página 29, eu tenho uma colaboração, que é o artigo que fala Capoeira para os intérpretes criadores da Companhia Moderno de Dança. Uma análise das relações suscitadas. Esse artigo, ele surgiu a partir das experimentações realizadas a partir de um projeto que foi realizado pela companhia, denominado Projeto Quarto Experimental, onde cada um dos seus integrantes, conforme o cronograma organizado por nós, aplicava um laboratório de experimentação a partir das suas práticas, né? E eu trabalhei com a capoeira e a partir desse trabalho eu refleti sobre as produções dos integrantes que participaram. Bom, em 2012, que eu defendi a minha dissertação de mestrado, essa daqui é uma via que eu tenho para estudo em casa, da dançaeira, a capoeira como procedimento para a construção de um processo criativo em dança contemporânea. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo que eu já postei no meu canal, que é uma síntese em vídeo do meu processo de pesquisa. E lá também, nessa postagem, vocês encontram o link de acesso ao material em PDF da minha dissertação. Uma coisa importante que eu tenho para compartilhar é que a esse momento do processo de pesquisa do mestrado, o termo dançaeira, para além dessa relação de história da minha vida, de relação com a minha formação, o termo refere-se à expressão dos elementos que aludem tanto à capoeira quanto à dança contemporânea a partir da expressão corporal por meio dos impulsos. Os impulsos são os geradores da gestualidade. Então, nessa perspectiva, nós podemos identificar que a dançaeira ainda se perfaz num contexto de procedimento, de exercício, de experimentação. Então, agora, neste momento mais atual, a partir de 2019.2, ou seja, segundo semestre
de 2019, momento no qual eu retornei ao programa de pós-graduação em artes a partir do processo seletivo do curso de doutorado. Porém, nessa proposta atual, a dançaeira não nega os seus processos, os processos desenvolvidos a nível de mestrado. Muito pelo contrário, vem ao endosso com outras reflexões, numa perspectiva de teoria-praxis. Mas, como eu falei para vocês, para não ficar muita informação, para que vocês possam compreender esse caminho que eu tracei até aqui, até a chegada desse processo de estudo de doutorado, eu estarei realizando alguns trabalhos, algumas reflexões e produções de experimentos envolvendo a dança contemporânea e a capoeira, nessa perspectiva que eu venho estudando e defendendo. Mas, no próximo vídeo, eu quero compartilhar com vocês uma síntese de algumas estratégias que eu lancei mão para me manter no caminho dessas artes, dança e capoeira, e no caminho da pesquisa. Só que só nesse vídeo é que eu vou explicar o porquê disso para vocês. Então, um beijo no coração de vocês, muito obrigada!